Olá, você que me ouve, você já ouviu falar do sonho americano? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso e muito mais nesse vídeo, na tarefa que me coloquei de comentar esse gigante livro aqui, A Revolta das Elites e a Traição da Democracia, do Christopher Less. E eu tenho um vídeo em que eu comento, né, o argumento principal do autor ao falar do primeiro capítulo, que na verdade é o capítulo 2 do livro, porque o primeiro é uma introdução, né? E lá está o cerne da discussão dele, que é o afastamento que aconteceu nos Estados Unidos entre elite e povo, né? Uma desconexão radical e não se cria, deixou de se criar uma ideia de vida em comum, né? De espaço cívico, de sociabilidade geral, independente da condição social. E hoje eu vou tentar ser um pouco mais breve do que no vídeo anterior, né? Comentar mais 2 capítulos do livro que eu considero importante a gente, ainda que tenhamos colocado o aspecto principal, entendendo todas as nuances, consequências, e é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Se você tiver interesse, né, você pode buscar outro vídeo, e também tem algumas colocações sobre a teoria das elites, porque eu diálogo um pouco com essa teoria, né, com as elites. Enfim, se tiver interesse, busquem, né? Inclusive estou colocando isso para facilitar no canal do YouTube prof.renato.martini, tá bem? O capítulo 3 é intitulado da seguinte maneira: Oportunidade na Terra Prometida, mobilidade social ou a democratização da competência? A gente ouve falar muito do sonho americano, né? Ou seja, pessoas que migram. Hoje, inclusive, a questão da imigração é uma coisa que está na ordem do dia, na pauta política da atualidade. Pessoas que brigam para os Estados Unidos com aquilo que a gente chama de visão do sonho americano. E o que seria esse sonho? Na verdade, se eu perguntar hoje o que é sonho americano, para a maioria das pessoas, inclusive internamente nos Estados Unidos, é a ideia de mobilidade. É a ideia que você, um simples trabalhador, né, pode até sair de outro país, ir para os Estados Unidos, trabalhar bastante e ter uma ascensão social. Essa é a ideia de mobilidade. É uma sociedade que permite essa movimentação, desde que a pessoa tenha competência, esforço, inteligência, ela consegue, né? Se estimula essa ideia. Porém, originariamente, não é essa a concepção formativa do ideal americano. Estou falando norte-americano, né? Dos Estados Unidos, estadunidense, se preferir. Não é essa originariamente não é essa a ideia. Nunca foi. Tanto é que o Leste mostra que começou a se usar essa expressão somente com mais contundência meados do século passado. Ideia de mobilidade. E se começou a falar isso no final do século XIX, tal, começou a se germinar essa ideia da possibilidade de ascensão. Porque pega inclusive artigos de revista, né? Quando se fala, e se usava até a expressão entre aspas, ou a própria ideia de meritocracia, que é mais recente ainda, né? Que tem a ver com essa coisa de mobilidade pelo mérito, né? Até se usava lista Life, por exemplo, que é uma lista importante, considerável,
termo, entre aspas. Por quê? O, o, originalmente, não era essa a ideia. A ideia era um pouco mais profunda que essa. É que as condições formativas e de democratização daquele país, não se pensava em mobilidade, mas se pensava em tratamento iguais entre os diferentes, né? Um povo que caminhava junto com a ideia de mesmo direitos, de mesmos valores. E aí não importa se você é um proprietário de terra, um pequeno comerciante, uma pequena indústria, mas importa que você está, de alguma maneira, com o seu trabalho, contribuindo para a grandeza daquele país. O sonho americano, na verdade, era um sonho de um país de classe média, digamos assim. Um país de pequenos e médios proprietários. Isso, inclusive, originalmente estava no vocabulário político dos partidos. A gente tiver uma noção de sociologia, divide, né? Capital e trabalho, né? Enfim. Mas essa divisão, capital e trabalho, ela era a visão era mais ampla. A visão é que todos aqueles que trabalhavam, que segundo a própria estimativa, né, dos políticos vinculados até o Partido Democrata no século XIX, que era 90% da população, que esses mereciam ser valorizados. E a classe ociosa era a classe dos especuladores, era a classe que não, de alguma maneira, se vinculava diretamente ao trabalho. Tanto de quem está em cima como quem está embaixo. Os trabalhadores, os especuladores, mas os que vagam, né? Os marginalizados, os marginais, que vagam, que não se enquadram no sistema produtivo. O restante era considerado, por essa perspectiva, o trabalhador. Então, qual foi o desdobramento histórico disso? Isso funcionou, essa visão, inclusive foi uma visão que contribuiu para o fim da escravidão nos Estados Unidos. A gente pega, eles mencionam aqui algumas colocações do próprio Abraham Lincoln, né, presidente, etc., que olhava para o norte do país e mostrava que alguém tinha uma pequena propriedade e conforme ele expandia um pouco, ele precisava recrutar mais gente para trabalhar, que de repente começavam a trabalhar e acumulavam um pouco de capital e podiam ter a sua própria propriedade também, né? E foi tendo uma expansão, inclusive, da fronteira agrícola, etc., por essa visão de formação de pequenos, né? Essa era a ideia original do sonho americano. E se você valoriza o trabalho, né, nesse conceito de que todos são dignos na medida que estão construindo as bases de uma nação, isso tem alguns pressupostos importantes para um pacto civilizatório nacional, que é a ideia de que as pessoas, a elas devem ser legado a condição e a possibilidade do aperfeiçoamento.
É a ideia de que quando trabalha, você aperfeiçoa e você deve ter acesso ao conhecimento. A ideia de democracia fundadora desse sonho americano é a ideia de que você compartilha saberes, compartilha conhecimento, vive no mesmo espaço público. Fazendo parênteses, tem até uma discussão, né? Fazendo parênteses, uma discussão se a democracia, ela, fazendo a conexão com a rebelião da massa e muitas outras discussões, se afinal de contas a democracia, ela rebaixa o conhecimento, a cultura, né? Ou seja, as manifestações artísticas mais elaboradas, etc., ela tem que rebaixar para atingir a massa. E muitos autores dizem que é isso que acontece, né? Há um rebaixamento, um empobrecimento do conhecimento, do debate, porque você tem que incorporar mais gente. Mas a visão original daquele país era de que não é o conhecimento rebaixado, mas é que as pessoas é que elas são elevadas a um grau maior de conhecimento. É necessário se aperfeiçoar, conhecer mais, universalização do saber. Não é uma visão mais atual, quando se associa à questão da mobilidade social, que é a visão do conhecimento para você ascender, né? Então, a ideia de que você vai para uma universidade, começa a estudar, etc., para você sair de uma condição que você está menos condição econômica, para ter ganhos, ascende. Fazendo um outro paralelo, em alguns vídeos aí, alguém que me acompanha, né, algumas pessoas estão acompanhando a questão da teoria das elites, né? E se lembra quando a gente falava daquela coisa das elites, da circulação das elites, como é que, né, a gente ia lá para Mosca, Pareto, né? Como é que essa elite mudava? Você tinha recrutamento, né? Você recrutava os melhores, etc., para o andar de cima, digamos assim, para fazer parte de uma elite. Então, mas essa não era a visão original. Essa visão é mais atual da meritocracia, ou seja, é uma espécie de recrutamento das elites. Não é o conhecimento para o aperfeiçoamento e para o benefício público em geral, né? Que era uma visão que estava colocada lá atrás, né? E isso se perdeu. Se perdeu e a gente faz... Ou seja, percebe como aí é uma conexão entre elite, né, povo, porque há um ideal em comum. E ele tinha orgulho, inclusive, disso ao olhar a condição do trabalhador europeu, que eles consideravam, chamavam de escravizados. Não porque eram escravizados ali no trabalho e tal, mas porque era muito cindido isso. O trabalhador era visto, segundo a visão deles, na tradição europeia, como não tendo a mesma possibilidade de participação em comum no conhecimento, no espaço público, que as elites, né? E essa era a grande questão que eles analisavam, olhavam para fora, e assim mesmo com orgulho, e lamentando essa condição de escravizados, entre aspas, né? De apartados do convívio, da democratização do conhecimento, da cultura. Agora, talvez dê para entender melhor quando eu falei, comentando o capítulo 2, né, no vídeo passado, que é o capítulo que ele começa a trabalhar o livro, aquela ideia de como as elites, portanto, tinham que ter uma responsabilidade
em criação de espaços como museus, universidades e etc. Isso foi se perdendo. E por que se perdeu? Bom, por vários fatores, né? Mas em boa medida, porque também o modelo se esgotou de expansão de fronteiras agrícolas, né? Você vai, terras, 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 muitas foram sendo democratizadas, etc. E chegou um momento que acaba, né? E, e houve uma mudança. Eu poderia até fazer referência com outros livros aqui. Até tem um livro daquele italiano Zangari, né? Zangari, Luigi, Capitalismo para o Povo, né? Como ele mostra como nos Estados Unidos mesmo havia um capitalismo nos anos 50, até os anos 50 do século passado, 60, até e anteriormente, originalmente, né? Que era a ideia de pequenos. Aí, aliás, a ideia até liberal, né? Concorre-se quem está da concorrência de levar uma condição melhor entre iguais. Não é a ideia que depois foi vigorando de uma monopolização, né? Vai monopolizando, de repente o país foi se transformando num país de grandes, industriais, proprietários, etc. Então, se perdeu esta chama do pacto originário, que era uma nação de pequenos, né, etc. Houve um limite disso. E aí, então, há essa mudança para a ideia da escada, né, da escalada, da meritocracia, que você vai subindo uma escada, mas ele diz aqui, né, às vezes essa escada, ele faz essa metáfora, né, que muitas vezes a pessoa chegou lá na escada, mas ela aí chuta a escada, né, enfim. Mas é uma mudança. Essa é uma mudança muito importante, tá? Bom, estou tentando ser bem breve porque para não ficar tão longo, né? Como assim, os meios de hoje em dia e essas vias de comunicação exigem. O outro vídeo teve 1 hora, quase 1 hora. Daqui a gente podia fazer várias conexões, né? Mas é um pouco essa ideia, né? Eu vou só citar, por exemplo, uma frase de um autor. Ele diz o seguinte: na América, com aquela visão do sonho original, né? O que eles acreditavam e faziam. Na América, as grandes descobertas da ciência e da arte foram expostas aos olhares vulgares e postas ao alcance de todos. E aí faz comparação, por exemplo, com um camponês francês, né? Que de uma visão toda cheia de superstição, de parábolas até vinculadas à religiosidade, enfim. As pessoas comuns na América, diz o Leste, né, em comparação com aquelas que viviam na Europa, eram muito mais aptas a ter um papel ativo nos assuntos públicos. É isso. Enfim, é a ideia de cidadania. As pessoas vivem na cidade compartilhando o seu destino, né? Bom, então a democracia, aquela visão, assegura o fato de que agora as massas são elevadas a uma inteligência mais sofisticada do que anteriormente. E que todos essa era a ideia que eles tentavam, né, fomentar. E que agora aquela civilização caminha para esse caminho. Mas, como eu disse, essa era a missão. Mas o modelo se esgotou. Né? E, então há uma mudança de concepção. E aí eu entro. É uma mudança de concepção, porque a democracia lá, a ideia originária é que não era. A gente fala muito da questão da igualdade, mas não hoje, né? Mas não era a distribuição uniforme dos bens
mundanos, né? Uma distribuição radical da riqueza. O que se punha naquele imaginário, naquela sociedade, era de um processo contínuo no qual poder e privilégio seriam automaticamente redistribuídos ao fim de cada geração. Privilégios, fim de privilégios. É levar seriamente, eu pelas minhas, eu poderia fazer uma grande aqui digressão, divagação, né, sempre a cultura norte-americana e a brasileira, né, que nós temos a cultura da cordialidade, etc, que vai para outros rumos, né, mas a ideia lá levada a sério é que a igualdade entre as pessoas pelo valor em si mesmo, né, igualdade de todos perante a lei, enfim, mas aí a gente, essa era, aí seria pode ser até uma situação para um outro momento, a gente falar, comparar essas visões, mas a ambição, então, não é uma missão somente financeira, né? É uma missão pela acesso a conhecimento, melhora do seu aprendizado, democratizar direitos e por aí vai, né? Essa coisa hoje visivelmente o imaginário está colocado de outra maneira, que é assim, aquela expressão loser e winner, né? Aquela coisa, é o cara que conseguiu, acumulou, venceu, enriqueceu, winner. Se você é um loser, se você não é mais cindida, tá? Então era essa a esperança fundante, né? Que acontecia lá. Agora, eu vou também comentar, encaixar aqui rapidamente o capítulo 4, que ele intitula assim: A democracia merece sobreviver? Bom, vamos fazer agora uma conexão com uma questão política importante. Inclusive, parece que, eu lembro sempre, esse livro foi escrito no século passado, 94, 96, lá se vão 30 anos. Né? E agora, a gente fala tanto em crise da democracia, né? Nesses últimos anos, décadas aqui, mais recente, essa década, mas ali ele já está colocando um problema sério, né? Como essa transformação lá impactaria a democracia, a ponto de ter que fazer essa pergunta: a democracia merece sobreviver? Porque, como está lá no capítulo 2, e a gente vai entendendo, desdobrando, né, o capítulo 3, que levou a isso, a elite que vai se descolando dessa vontade de viver junto, desse espaço cívico, e que vai cada vez mais se afastando numa torre de marfim, mas não é aquela ideia do intelectual que está ali, né, isolado pelo conhecimento, não. É uma ideia mesmo de afastamento, inclusive de espaços públicos, etc., né, que elites de lá que funcionam. Aí, se você quiser, podemos fazer a conexão com outros países que conheçam, inclusive o nosso, etc., né, que tem uma visão mais de turista, voltada para fora, se conecta com os grandes centros econômicos do mundo, etc. Né? Isola-se. E o que leva a esse isolamento? Que eu comentei ao falar do capítulo 12. Entre outras coisas, as elites de alguma maneira incluem, inclusive, aqui as elites acadêmicas, evidentemente. Né? Se pegar a condição do Brasil, quem entra numa universidade já está numa condição de elite, né? De conhecimento, de saber. Ainda mais se o cara se qualifica, faz um mestrado, doutorado, quantos por cento da população chegam a essa condição?
Então, o que acontece? As elites, entre outras coisas, na sua formatação e, ideológica, ou seja, naquilo que se produz, as ideologias vão, políticas inclusive, vão perdendo contato com a realidade. E veja como, ele não publicou isso no jornal de ontem, não, mas veja se não dá pano para manga para discussão. Ambas as ideologias, da direita e da esquerda, em qualquer caso, estão tão rígidas que qualquer nova ideia causa pouca impressão em seus defensores. Os fiéis, fechados em si mesmo para qualquer argumento ou fato que possa questioná-los em suas convicções, nem tentam mais convencer os seus adversários em um debate. Acabou o debate. Porque essas ideologias estão tão fechadas em si mesmo que não tem sentido. Elas estão tão desconectadas, que não tem sentido se fazer um debate, porque é apenas uma certeza. Não é uma produção de reflexão. Veja. E isso ele não escreveu, esse outro trecho aqui um pouquinho mais adiante, também não escreveu no Facebook de hoje para a gente refletir sobre a condição. Escreveu há 30 anos. E nem tinha, né? Essas mídias. Gente, bom, vou fazer um parênteses, né? A gente fala tanto dessa polarização, dessa radicalização da visão, mas isso, e quando se discute tanto mídia social, deixa eu fazer esse parênteses porque é inevitável. Discute tanto mídia social, não, porque o que está se fechando em si mesmo é o algoritmo. Tem que se discutir muita coisa. É o algoritmo, é o algoritmo. Mas só que acontece, as ideologias se fecharam em si mesmas antes da existência. É isso que está sendo colocado. Veja bem, esse é o cerne. Às vezes eu fico, desculpe o parênteses, eu fico com a impressão que a proposição hoje intelectual é de enxugar gelo. Vamos ver se enxuga o gelo para ver se ele seca, né? É uma coisa assim. Então vamos, se não tivesse então mais rede, que maravilha seria viver, né? Se não houvesse mais Xter, Facebook, YouTube, né? Estamos aqui comunicando, mas veja só, voltando, não costumo sair muito, né? Podemos até fazer, porque assim, na verdade, esses autores todos que a gente lê, eu estou tentando passar, tento passar a ideia, né? É claro que são ferramentas para a gente pensar a realidade e debater, fazer as conexões com a nossa existência concreta, né? Mas isso talvez seja, posso até pensar em fazer isso, trazendo essas reflexões para um debate de hoje. Mas veja se não tem muito sentido, um sentido denso, o que ele diz na página 88, um pouquinho mais adiante daquele trecho que eu citei. Os ideólogos da direita e da esquerda, em vez de refletirem sobre os desenvolvimentos sociais e políticos que interrogam as crenças convencionais, preferem trocar acusações de que são fascistas ou comunistas, apesar do fato óbvio que nem o fascismo, nem o comunismo representam a tendência do futuro. A visão deles do passado é tão distorcida quanto a do futuro. Bom, forte, né? E então essa mudança, porque as elites começaram a produzir ideias, etc., para consumo interno, para consumo próprio, né? E é esse o debate que está posto hoje. O Leste, ele dá um ensejo a resgatar uma espécie de populismo. Entendam bem,
né? Ele até diz, por uma falta de uma expressão melhor, né? Ele recorre ao populismo, mas com que ideia? Qual ideia que ele considera do populismo original? É de olhar no povo virtude, ou seja, a ideia populista de permitir ao povo uma via de autoconfiança, né? Altivez. Os populistas, inclusive, uma certa tradição americana e tal, que aquela era uma luta que resgatava, brigavam contra a ideia da produção em larga escala. Eles lutaram tanto contra a produção em larga escala, a centralização política, porque eram fatores que enfraqueciam, segundo essa perspectiva, o espírito de autoconfiança e desencorajavam as pessoas a assumirem responsabilidade por suas ações. É isso que ele entende por essa tradição populista de resgatar os valores de autoconfiança. Então, de repente, líderes muito específicos, né? Todos nós sabemos, ouvimos a história do Martin Luther King. E ele menciona que, veja quem era. Era alguém que, nas suas concepções, tinha até muito de um liberal clássico. A ideia de direitos civis, isso direitos. A gente fala tanto, se diz a democracia, né? É um sistema que legou a junção de expansão dos direitos com participação popular, etc. E a gente fala o perigo da democracia hoje é que uma tentativa de restringir direitos que foram conquistados, etc. Então, tinha essa ideia de conquista de direitos, né? Que coloca a luta dele. Mas tinha também uma visão assim de uma moral que é até considerada pequena burguesa, tal, que é da ideia do trabalho árduo, do aperfeiçoamento, da sobriedade nessas relações. O Luther King falou, meu sonho, ele fala aquela coisa, pega, eu não sei aqui de cabeça, mas lembra aquele clássico discurso dele, tem um sonho. E qual era o sonho? O sonho era de todos viverem comuns, e que não houvesse discriminação racial, mas com a ideia de uma convivência, que as pessoas não fossem distinguidas pela cor, etc. Não sei se percebem, ele faz uma ponte com os progressistas de hoje, né? Em relação a esses de ontem, digamos assim. Não era um discurso o branco como culpado por uma relação de muito tempo, de uma tradição, o branco opressor contra. Não era isso. Não era essa conexão de um direito que você lega a uma vítima. Porque a vítima, ela é passível. Né? Eu estou falando uma coisa que está, muitas coisas que estão na entrelinhas aqui, né? Com as minhas palavras. Uma vítima, ela é passível de dó, eu dou, é uma caridade. Vamos implementar, depende de como você implementa, vamos implementar, né, essa visão por, lá das cotas, né, incorporação, porque merece, porque é uma dívida histórica, foram vítimas, então dá para eles. Mas isso não assegura uma lealdade entre as pessoas. Entende? A visão era diferente.
A visão era de um pertencimento, eu mereço, porque nossos valores, se eu me coloco numa condição que eu quero me aperfeiçoar, trabalhar, etc., o nosso destino em comum, segundo aquela visão, né? Nosso destino em comum ele não pode ser separado por uma questão racial, por exemplo, né? Então, é diferente até mesmo dessa ideia hoje, que assim, a elite, vamos colocar a elite acadêmica, mas se você pegar nos Estados Unidos, a elite acadêmica, ela fomenta a elite também, né? Até econômica, etc., que comungam muitos desses valores. Ah, vamos tolerar, então toda a luta contra a discriminação, contra a luta, discriminação seja por gênero, etnia, e etc., né? Opções individuais, de valores, e cada um viver do jeito que quer, ok. Mas o que isso junta? A tolerância. A tolerância ela pode ser confundida com indiferença. Ok, casamento, tá tudo bem. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu sigo a minha vida de outro jeito, ele segue. É um pouco isso que os movimentos acabam, né, fomentando. Mas e aí o que une? Né? É essa a questão. Então, você não tem aquela visão que o meu vizinho, né, do lado, nessa coisa, é só plural. Ele é só diferente, não tem nada a ver comigo. O pacto originário, né, dos Estados Unidos, é isso. Eu não gosto muito de fazer digressão, pontos, etc., mas inevitável. Vamos lá para o Tocqueville, a democracia da América, que está querendo saber o que é essa democracia, afinal de contas. E por que ele sai mais assim? Ele tinha um pé atrás e ele fala: bom, aqui mesmo, democracia na América é um clássico. Talvez dos maiores clássicos da sociologia, da ciência política, etc. Mas por que ele sai com o pé mais. Ele sai um pouco mais otimista com a democracia? Porque, olha, eu estou vendo aqui que eles se unem, eles têm laços para resolver as questões no dia a dia. Se unem na cidade para decidir, o que fazer em comum com certos problemas que aparecem. Bom, esses discursos que estão mais restritos, a elite, etc., não favorecem nada. Ele fala que anteriormente, aqui mesmo, né? Eu vou até ler um trecho aqui, para isso ficar mais claro. O reconhecimento de direitos iguais é uma condição necessária. Sim, mas insuficiente para a cidadania democrática. Se a democracia tiver acesso equânime aos meios de competência, ou assim falamos dele, os direitos iguais não conferirão respeito por si mesmos. É por isso que se trata de um erro fundamentar a defesa da democracia na ficção sentimental de que as pessoas são todas iguais. Na verdade, as pessoas são desiguais em suas capacidades, tal, e é claro que isso não nos previne imaginarmos como seria a vida dos outros. É isso. Eu estou dizendo o seguinte, nós estamos vivendo um problema, a Clara acompanha a política, né? Aqui não existia Trump, não existia nada, né, dessa condição. E apareceu. Mas ele está alertando isso, que assim, e muitos se colocam hoje o perigo do Trump pela democracia, etc. Mas veja, não se, o problema é que não se estancou a causa do que poderia levar de fato à interrogação se a democracia deve existir. Não é porque qual a democracia? Que, assim, as pessoas acabam ficando amortecidas por essa. Mas democracia, mas e aí?
E aí, mas tem que ter um fundamento que una. A democracia tem que servir concretamente para alguma coisa. Mas o que é, afinal de contas? Né? Então, essa vontade dos desiguais. A ideia é que somos desiguais mesmo, mas haviam pontos que nos equalizavam, né? Que nos traziam uma igualdade. Ele dizia isso em 1994. A democracia precisa de uma ética mais revigorante do que a tolerância. Tudo bem, eu tolero, mas isso vai nos fazer uh, uh, ter um pacto civilizatório, de uma vontade de viver junto, apesar das nossas diversidades. Nós fomos criando uma sociedade de nichos. Olha, eu sou tal da comunidade, eu sou religioso, então eu só sigo, eu não me relaciono com outros, eu sigo quem tem os meus valores. Eu já sou da comunidade tal, de tal direito, LGBTQIA+, etc. Então eu vivo, né, eu tenho os meus espaços, e você sabe quais são os espaços, esse bar é assim, não tem mais esse espaço da vida a, a, além da diferença da tolerância. Eu posso tolerar, mas falar assim, eu quero distância, entende? A tolerância, como ela pode respingar para uma coisa de total indiferença. Bom, era diferente, né? Ah, inclusive essas elites se transformaram nessa uma coisa monotemática, né? As classes pensantes parecem trabalhar sob a ilusão de que elas sozinhas superam o preconceito racial. Na visão delas, o resto do país continua incorrigivelmente racista. A ansiedade dessas classes de levar cada conversação de volta ao assunto racial é suficiente por si mesma para iniciar a suspeita de que a dedicação delas ao assunto excedente qualquer coisa que é justificada pelo estado atual das relações raciais. A monomania não é um sinal de bom julgamento. Vocês já perceberam? Uma crítica a todos nós que participamos da vida, inclusive acadêmica e tal, que de repente se leva um tema na condição social e aí o seu objeto começa a explicar tudo. Tudo passa por isso. Acontece do clima ao salto na esquina. Não estou dizendo que não tem essa complexidade, né? Passa a ser uma questão explicada pelo meu objeto, que é a questão do racialismo, sei lá, ou da questão da mulher. Então, vira um tema único, mas a vida em sociedade e a democracia, ela necessita de uma visão mais complexa, universal das próprias relações, certo? Bom, queria fazer um vídeo curto. Eu ainda me censurei aqui para tentar limitar muito, mas espero que tenha colaborado e sido entendido. E eu terminaria, quando começa isso a mudar já, segundo o Leste, lá no, nas décadas finais do século XIX, e terminaria com uma citação que ele coloca do Walt Whitman, né? Talvez jamais tenha existido tanto vazio no coração aqui agora nos Estados Unidos. Parece que a crença genuína nos abandonou. É isso. Perdeu o elan, né, o vigor
de uma esperança, se esvaziou, né, esse pacto da vontade de estar junto, né, de agregar pessoas, etc. Muito mais do que cindir, separar e o que ele está colocando aqui é que as ideias acabaram se abstraindo muito e hoje você tem um fosso entre elites que produzem todas essas ideias, sistema de ideias, etc., e a própria população, né? Uma radical dissonância entre esses polos da sociedade. Tá bom? Obrigado, um abraço.